depois que nós entendemos assim basicamente, né, o conceito da programação web, né, que é basicamente páginas HTML, e também o conceito da hospedagem, né, que nós precisamos de um servidor, e nesse servidor nós temos que ter condições, né, de deixar essa página pública, e vocês observaram isso quando nós criamos, né, aqui no Git, o nosso espaço, né. Então nós temos, né, o github.io, que permite que eu faça essa, vamos dizer assim, esse gerenciamento, né. Deixa eu só trocar aqui essa foto do avatar agora para uma coisa mais ligada ao Talento Tech, né. Vamos dar um upload aqui. Eu tenho uma aqui, só que ontem eu não tinha achado. Então vamos lá, só para ficar mais bacana aqui. Isso não tem nada a ver com programação web, tá? Mas começamos dessa forma, né? Então, aqui eu tenho uma outra foto aí, do próprio Talento Tech, né? Vamos só dar uma... Acho que tá razoável aí na posição. Então pronto, agora é o símbolo do Talento Tech e depois, né? Bom, isso era mais uma questão puramente estética, né? Então agora quando a gente entrar aqui no Talento Tech, né, a gente já tem uma foto diferente aí para vocês irem vendo. Porque esse Git tá liberado, né, para acesso externo. A nossa proposta agora, gente, é uma proposta um pouquinho diferente, né? A maior dificuldade que a gente tem quando a gente usa linguagens mais evoluídas, vamos dizer assim, comparando, por exemplo, com o HTML, né? Porque apesar do HTML ser uma linguagem poderosa, né, ela tem suas limitações em função da característica, né, do propósito que ela foi criada. Quando eles criaram o HTML, eles não imaginavam, por exemplo, a necessidade de eu ter que criar páginas que a gente chama de dinâmicas, né? Essas páginas dinâmicas, ela tem a finalidade básica, né, de você poder interagir com um banco de dados, interagir com controles, né? Então, eu posso ter aqui uma página que cria controles, sei lá, de iluminação de uma casa, ou de um estabelecimento, de uma indústria, enfim, qualquer coisa assim. Então isso é meio complexo de ser feito utilizando somente HTML. Então, para resolver esse problema, eles criaram uma linguagem suporte, né? E essa linguagem suporte é a JavaScript. Então, a JavaScript é uma linguagem bem interessante do ponto de vista que você consegue criar essa condição de dinamismo na sua página, permitindo que você interaja com o banco de dados, interaja com esses sistemas de automação e tudo mais, né? Claro que a primeira versão do JavaScript era uma versão limitada, né? Ela estava mais preocupada em resolver problemas estéticos, talvez, do que efetivamente isso. E nós temos que fazer aqui uma separação muito clara. Quando você trabalha com programação web, são dois elementos envolvidos. Ontem eu mostrei para vocês os dois elementos, mas vamos dizer assim, de uma forma velada, né? O primeiro elemento é a própria página HTML. Essa página HTML ela vai estar hospedada, isso a gente viu, num servidor web, e quando você acessa pelo www da vida lá, o que acontece? Ela passa a fazer parte do seu computador. Então, você localmente vai ver o que está acontecendo. Porque mesmo que eu desconecte um computador da internet, se a página estiver sendo mostrada, ela vai continuar sendo mostrada. Claro que se eu for mandar atualizar, ele não vai funcionar. Por quê? Porque infelizmente ele não está mais conectado ao servidor. Então aí, ó, esses dois elementos é que vocês têm que sempre levar em consideração. A internet ela existe num conceito de funcionamento chamado cliente-servidor. Quem é o cliente? É a máquina onde está aparecendo a página, por exemplo. Quem é o servidor? É a máquina onde a
página está hospedada, né? Ou seja, lá está o arquivo físico, se é que pode chamar isso, mas vamos imaginar que eu pegasse o HD, né, o disco rígido, ele estaria ali dentro, né, gravado. Professor, mas agora tem as memórias SSD, não interessa, tem um chip lá e ele está lá, então daí a gente chama isso de armazenamento físico. Quando ele vem para o cliente, ele vem como uma parte virtual, ou seja, essa página que, se eu desconectar, ela continua aparecendo, mas no momento que eu mando atualizar, ela desaparece. Então você tem que ter em mente isso daí, ó, a tecnologia cliente-servidor. E o JavaScript, ele roda na máquina cliente. Então, todo browser tem um interpretador, compilador, como vocês preferirem, mais para interpretador, dos comandos em Java. Então, a gente roda coisas no cliente e essas coisas que são no cliente, elas têm que vir num arquivo. E esse arquivo tem extensão JS. Só que daí a galera criou uma série de coisas aí, né? Várias ideias de desenvolvimento. Então a gente vai usar uma dessas ideias de desenvolvimento, que é a ideia de desenvolvimento Flutter. Ela foi criada, ó, a gente pode entrar aqui, ó, vocês vão ver, ó, Flutter.com, aqui acho que é. Ó, Flutter.com, ó. Então se você tiver curiosidade, você vai entrar no Flutter lá. Então Flutter, ela peraí que acho que eu peguei o cara errado aqui. Linguagem Flutter. É que a gente nunca se liga nos linguagem Flutter. Ops. Ó, Flutter, tá aqui, ó. Flutter Framework, ó. Ó, agora sim. Então, ó, o Flutter, gente, ele tá na sua versão 3.24, né? E ele usa uma linguagem de programação chamada Dart. Dart é uma variação de JavaScript, tá? Eles foram dando nome. Ela foi criada, né, pelo Google, né? Então, por exemplo, que, ó, se eu for aqui em Get Started, ó, ele vai mostrar pra gente uma série de coisas. Ó. Eu posso desenvolver em Windows, Mac, Linux e até no Chrome OS aqui, ó, que é o sistema operacional da própria Google, eles não iam deixar de fora, né? Eu instalei esse Chrome OS num computador aqui, ele é super leve, funcional e tem várias coisas interessantes. Então, para alguns computadores mais fracos aí, o Chrome OS é uma ótima opção, né? Então, ó, o Flutter, que é a linguagem misturada, né, que daí é a IDE de desenvolvimento, nem a IDE, é o framework, né? O framework de desenvolvimento, ele usa a linguagem de programação Dart, né? Vamos dar uma olhada aqui o que é essa linguagem de programação Dart, né? Linguagem Dart, né? Então, ó, pode ver que tudo que você procura em Dart aqui, ó, ele está vinculado a Flutter, né? Até uma polêmica, por que o Flutter escolheu Dart e não outras linguagens para trabalhar, né? Porque Dart tinha sido proposta, né, para desenvolvimento no Android como uma linguagem principal. Depois ela virou Kotlin, depois ela é usado mais Java, né, para programação direta no Android. Né? Então é uma briga dos caras lá. Né? Mas ó, entrou do Dart. Ó. Então a gente vai usar esse cara aqui, ó, o Dart. Ó. Então veja aqui, ó. Vocês aprenderam, né, então, ó, um pouquinho de Python, daí eu acredito que em programação orientada a objetos vocês já viram um pouquinho mais de Python, né? Então vocês vão ver que tem uma semelhança entre todas as linguagens, né? Então aqui, ó, aqui um pequeno programa, ó, onde você tem a parte de importação, né? Aí você tem a definição de classes, ó. Então aqui, ó, é um package, né? Aí, ó, aquela famosa, né, void main. Então praticamente todas as linguagens sempre vão ter alguma coisa chamada main lá, e esse main, ou equivalente, né, é aquele que vai iniciar e startar, né? Então ela tem essa característica aqui, ó. Vocês vão ver que ela é mais formal um pouco que o Python, né? Porque a gente não precisava escrever lá void, né? A gente escrevia def e tanto fazia, se era função ou procedimento, né? Então essa parte aqui, ó, do Dart, olha aqui, ó, essa aqui é o programa principal, rum app meu aplicativo, e assim a gente vai tentar mostrar para vocês passo a passo, né? Eu quero que vocês entendam que a gente não vai ser aqui expert em Flutter,
Mas como nós vamos ter duas disciplinas aí, essa da programação web e posteriormente a programação para dispositivos móveis, ou desenvolvimento, como é o nome lá, a gente vai usar o mesmo Flutter. Então o que fica pendente nessa, vamos dizer assim, etapa, a gente vai ver mais coisas e daí vocês vão ver que simplesmente vocês vão trocar de dispositivo. É um negócio muito bacana, né? Bom, qual que é o nosso problema aqui, ó? Se vocês forem instalar o Flutter na sua máquina, vocês vão ter que instalar uma série de recursos, como é que eu digo para vocês, complementares para que a gente possa fazer o serviço. Se deixar vocês felizes, né? Eu levei mais ou menos uns 2 dias para conseguir configurar isso daí na minha máquina, né? Então, não que não seja importante, porque vocês vão ter que trabalhar com o Flutter, com o Dart, que ele vem junto. A gente vai ter que trabalhar, num primeiro momento, com o Android Studio, porque como ele é tudo da Google, né? Ele depende do SDK, né, que é o System Development Kit, né, que é SDK, ó, do Android Studio, que ele vai colocar para a gente aqui toda a parte para você emular e fazer uma série de coisas. Daí nós vamos programar para a web, ele tem que ter umas bibliotecas especiais, e ele instala tudo sozinho. Não estou dizendo que é impossível de fazer, mas, né, o que acontece? Você precisa desse SDK instalado, né? Então ele tem aqui até o Essential aqui, ó. Daí você vai ver aqui noções básicas de Android, o que você precisa. Depois aqui a parte de instalação a gente vai ver mais lá em dispositivos móveis e tudo mais. Bom, esse era um grande dilema e um grande desafio da disciplina, né? Aí, galera, olha o que aconteceu aqui, ó. Não sei como apareceu para mim um banner, qualquer coisa lá, de um cara chamado Projeto IDX, ó. Project IDX. Eu falei, nossa, o que é isso, né? Então vamos ver o que é isso. Ó, tá aqui, ó. Isso é o Projeto IDX, ó. O Projeto IDX nada mais é de uma forma de você criar desenvolvimentos, né? Sem necessidade de instalação na máquina, ó. Ele está inteiramente na nuvem, né? E é desenhado para Full Stack Devs, né? Então, eu não sei se vocês já ouviram esse termo, né? Full Stack é o cara que desenvolve nos dois lados, no cliente e no servidor, né? Então, vejam bem, ó. Vamos lá, vamos dar um Get Started aqui, ó. Quando você entrar no Get Started, a primeira coisa que ele vai pedir é um e-mail, né? E ele já pede um e-mail da própria Google, né? Então eu vou usar o nosso e-mail aqui que eu criei especificamente para cá, né? Que é o Aula Talento Tech, Gmail, né? Mas vocês vão ter que ter um e-mail do Gmail aqui para poder usar o projeto IDX. É ruim ou é bom? Não sei, galera. Hoje é muito difícil de a gente emitir um parecer, né? A gente vai na onda, né? Então vamos ver se eu não vou esquecer a senha aqui. Aí a gente vai entrar aqui, ó, lá no carinha. Então vocês vejam que nós não precisamos... Eia, mundo, velho. Acho que eu já sei. Pera aí. Agora vai. Então, ó, você vai ter obrigatoriamente que ter um usuário do Gmail, né? E daí você vai entrar no projeto IDX, né? Então agora, aí você vai aceitar, né? E é divertido, né? Esse aqui acho que eu consigo, ó. E aqui também eu consigo, ó. Só os últimos, o único que você vai aceita aqui, na minha opinião, é os termos aqui, porque senão não libera o botãozinho de continuar, né? Então, ó, a gente pode integrar no nosso código a inteligência artificial da Google, a Gemini, né? Então, eu vou colocar aqui como enable essas características, né? E daí aqui é só para aquelas coisas que a gente assina e nunca lê. E daí, galera, você entra no dito cujo do projeto IDX, ou em inglês IDX, né? Fica bonito falar IDX, né? Mas para nós é IDX, né? E olha que divertido aqui, ó. A gente consegue trabalhar com Angular. O Angular, né, que é a linguagem que foi previamente desenvolvida pela Google, também faz... ela é como o React
não o Native, o React mesmo, o JS que eles chamam, né? Então ela era concorrente, né? Mas, sinceridade, a galera do Google acabou meio que suicidando a Angular por conta do Flutter, né? Então aqui a gente tem várias linguagens aqui para trabalhar. Ó. Se vocês quiserem, vocês veem de todos os templates aqui, ó. A gente pode trabalhar com React, ó, Simple HTML, Svelte, daí aqui tem umas outras, ó. O Vue, SolidJS, nem trabalhei, ó. Preact também, nunca trabalhei, Nuxt, ó. Então, ó, você tem condições de desenvolver para várias plataformas. A Google força que quando você seleciona web, você vai para Angular, mas ó, vai em mobile aqui, ó, vai aparecer Flutter e React Native, ó. Quer back-end, vai aparecer Go, vai aparecer Python, Node, Rust, não sei, Laravel, que é PHP, ó, Python com Django. Eu não recomendo esses caras porque eles são remendos, né? Na minha opinião, né? Tem gente que desenvolve um negócio super legal, né? Então, ó, vamos aqui para mobile, ó. Daí, ó, eu vou escolher Flutter. Aí eu vou dar um nome pro projeto, né? Bom, vocês vão dar o nome que vocês quiserem. Eu vou chamar esse cara aqui de primeiro. Tá? Primeiro, vamos lá, primeiro programa, como eu sempre tenho feito, ó. Aí a gente vai criar o primeiro programa aqui. Bom, vocês viram que a gente perdeu aí, sei lá, mais de 5 minutos, um pouco mais que isso até, para criar, né, só o nosso usuário, mas olha quanto tempo ele vai levar para fazer um programa. Ele já está fazendo o programa para a gente lá, tá? Que é o nosso primeiro programa, né? Então, como vocês viram, eu sempre colocava lá, faça um programa, né, tanto lá na programação de computadores quanto programação em Python, né? O primeiro programa foi lá, coloque uma mensagem na tela colocando olá mundo e seu nome, né? Então eu vou mudar um pouco essa lei agora. Vamos fazer o que ele traz de default, que vocês não precisam se estressar, porque nós vamos perder um certo tempinho explicando nas partes principais de um programa Flutter para vocês verem o funcionamento, né? E daí a gente entra, pelo menos nesse módulo, né, nessa unidade, no conhecimento, vamos dizer assim, da tela, em relação ao layout. Lembra que a última página que a gente gerou lá, né, usando o W3 School lá, né, foi exatamente um layout mais sofisticado um pouco, porque isso é muito importante dentro da programação. Mas à medida que eu for falando para vocês, a gente vai trabalhando nisso. Ó. Então, olha por que eu curti esse projeto IDX, né? Quando a gente estava falando no curso lá de Python, muitas pessoas, né, questionaram, poxa, por que eu não uso o VS Code, né? Bom, gente, o VS Code em si, eu ia ter que instalar, eu ia ter que configurar, né, algumas coisas para o Python especificamente. Então, por isso, eu vou dar um skip nesse survey aqui, que não me interessa, ó. Então, ó, o VS Code IDE Extension for Dart and Flutter Google Analytics para reportar o uso e tal. Ok, ele só está dizendo que ele vai coletar dados, como sempre, né? Mas olha que interessante, ó. O que apareceu aqui, ó. Existe, acho que até a possibilidade, eu vou fazer isso, apesar de, ó, tem temas aqui, ó. Você vai aqui na engrenagem, vai em temas aqui, ó. Porque esse é o tema, vamos dizer assim, padrão lá. Eu vou pegar um Dark aqui, ó. Ó, agora ficou mais parecido com uma pessoa. Quem usa o VS Code já deve ter visto uma coisa muito parecida com isso daqui no VS Code. Eu vou só mudar um pouquinho para cá, ó. E aqui, ó, ele aparece o minimap aqui, ó. Eu vou clicar o botão da direita e vou apagar o minimap aqui, ó, tá? Eu particularmente não uso esse cara aqui, ó. E gente, isso aqui é uma página, ó. Uma página de internet aqui do lado. Eu vou aumentar só um pouquinho aqui para ficar melhor. É uma página da internet já, ó. Se eu apertar esse botão aqui, ó, ele já está fazendo uma coisa que eu falei para vocês que a nossa página de ontem não era dinâmica. Eu tenho uma ação aqui, ó. Eu clico esse botão aqui, ó, e ele vai incrementando o número daqui do lado, né? Então essa parte aqui, gente, ó, aqui em cima, ó, vocês vão ver que tem a aba escrito Web e aqui, ó, tem a aba escrito Android. Então quando você clica aqui no Android, ele monta para você aqui, ó, um pequeno emulador. Eu vou diminuir agora aqui, ó. Um pequeno emulador do smartphone. E ó, é o mesmo programa rodando aqui no celular. Calma, galera, que a gente vai ter, acho que logo no início do ano,
a disciplina específica para dispositivos móveis. Mas como eu sei que vocês são muito curiosos e eu acho que faz parte da evolução humana, eu tinha a obrigação de mostrar isso daqui. Os sistemas que a gente vai desenvolver para a web talvez não apareçam muito bonitos aqui no Android, mas vocês viram que eu posso desenvolver para Android e posso desenvolver para web. Aqui não tem, mas o programa que eu fizer aqui vai rodar em Linux, vai rodar no Macintosh, né, no Apple, e vai rodar também no Windows, né? Então esse cara aqui é multiplataforma, eu já testei, funciona mesmo, tá? Mas vamos lá, vocês têm que entrar num acordo com o professor que a gente vai programar páginas da web, tá? Então tá aqui, ó. Agora vamos olhar aqui do lado, né? Aqui do lado, a gente tem a parte do Explorer. Então, se você quiser apagar, some. E você vai observar aqui uma árvore de diretórios. Alguns aqui a gente não mexe, tá? Dart2 a gente não mexe, ID a gente não mexe, IDX a gente não mexe. Android a gente vai mexer quando estiver trabalhando com programação para Android. Build a gente vai mexer, não necessariamente fazendo coisas, mas buscando informações aqui. Depois eu mostro para vocês como é que isso é feito. Aqui em teste, eu particularmente não uso. Web, a gente vai mexer em algumas coisas aqui, se for necessário, porque é a configuração inicial dessa página que aparece aqui na web, mas normalmente ela já vem pré-configurada. A gente vai mexer, por exemplo, aqui no pub, seg e alm, tem uma série de coisas aqui, depois eu mostro para vocês no momento oportuno, as configurações, né? Ele tem tudo comentado aqui nessa versão, porque ele já cria um demo pra gente, né? Tanto que, ó, Flutter Demo Homepage, né? Então esses caras a gente vai mexer. Pode mexer, né? E aqui, galera, é o nosso ambiente de trabalho. A gente vai trabalhar dentro desse subdiretório chamado lib. Pô, daí vocês devem estar pensando, cara, mas onde é que isso aí está armazenado? Isso aí está armazenado na nuvem, tá? Ah, mas e se eu quiser baixar para minha máquina? A gente vai conseguir, eu vou mostrar isso para vocês no momento oportuno, porque senão a gente vai entrar numa seara aqui de misturar muitos conhecimentos e daí a coisa fica mais complicada. O que a gente precisa saber? Dentro do lib vão estar armazenados todos os programas e todas as bibliotecas que vocês precisarem, tá? Então, sempre vai ter que ter um programa, né, no caso aqui um arquivo chamado main.dart. Se não tiver esse cara, o sistema Flutter, né, no caso o SDK lá, né, a framework, ela não vai reconhecer isso e não vai rodar o teu programa. Então, se você quiser trocar o nome desse cara aqui, já vai dar pane. Então esse cara aqui é o carinha que não pode mexer no nome, mas internamente a gente pode mexer e vai se divertir pra caramba, tá? Então eu vou diminuir esse cara aqui só um pouquinho para que a gente fique com mais... Bom, aqui também não faz muita diferença. A gente fica com mais espaço aqui para esse cara aqui, ó. Bom, a estrutura de um programa Dart, né? Mas a gente nem vai se referir muito a Dart, a gente vai falar muito mais em Flutter, propriamente dito, do que Dart. Então, a estrutura básica do programa principal para Flutter, ela vem aqui, ó, nesse primeiro procedimento aqui, ó. Deixa eu ver se ele funciona aqui, ó. Ó, vou dando um zoomzinho aqui para ficar melhor. Então, veja bem, ó. Esse main.dart, gente, é o nosso programa principal. É aqui que a coisa toda funciona. Isso aqui é uma característica interessante do VS Code. Quando ele identifica que tem o main.dart, ele automaticamente deixa você rodar, debugar ou ver o profile. Ele já está rodando. O fato de ele estar aparecendo aqui, ó, significa que ele já está rodando. Então, a gente só vai atualizar, isso eu vou mostrar depois, no momento que a gente fizer alguma alteração. Então vamos analisar o que a gente tem aqui. Então esse cara não pode trocar de nome, vai ser void main sempre, e sempre vai ter o room app, ó. Aqui dentro daí a gente já pode interagir, tá? Aparece um const aqui na frente, ó. Eu vou tirar esse const, vou dar um del aqui, ó. E daí ele vai pintar de azulzinho embaixo, ó. O pintar de azulzinho embaixo não significa um erro, significa uma sugestão que ele te dá
para otimização de uso de memória, por exemplo, ou otimização de procedimentos internos ao Flutter. Então, toda vez que pintar esse azulzinho embaixo, se você parar o cursor em cima, ele vai dizer assim, ó, use const como um construtor para melhorar a performance, né? Tente adicionar const, a palavra-chave const, né, no construtor, na invocação, né, no caso, na instanciação do construtor. Aí você vem aqui, ó, e dá um quick fix aqui, ó. Se você der esse quick fix, ele vai te dar as opções. Ó. Ou você pode ignorar, às vezes a gente ignora, mas é melhor aceitar a sugestão. Ó. Adicione const como elemento. Então por que tem o const ali? Porque ele vai melhorar a performance do nosso sistema. Tá? Na alocação de memória, ele vai criar uma condição melhor para que o compilador rode e, consequentemente, você vai ter um desempenho melhor. Bom, esse cara que está aqui, o MyApp, ó, é a primeira classe que você vai trabalhar, e agora vocês já conhecem o conceito, né? Quando eu dava Python, eu ficava bem, assim, travado, né? Porque você trabalhar com uma linguagem sem usar orientação a objetos é um retrocesso. Só que, como na grade tem programação orientada a objetos, não cabia eu falar para vocês lá. Mas agora que você já tem um conceito de orientação a objetos, a gente só vai usar orientação a objetos aqui nos nossos sistemas, né? E essa primeira classe aqui, ó, ela pode ter o nome que vocês quiserem, né? Então, por exemplo, ó, se você der 2 cliques em cima aqui, ó, e apertar F2, ele vai trazer o nome, ó, F2, é a tecla de função F2. Eu vou colocar lá minha classe, tá? Vocês vão ver que ele vai trocar todos os nomes aqui, ó, automaticamente. Isso não é coisa do Flutter, tá? Isso é coisa do VS Code, né? Daí vocês devem estar xingando a professor. Pô, eu tive que usar o JDoodle lá para fazer programa em Python. Desculpa, gente, mas é que tudo é uma evolução na vida. A gente tem que dar uma sofridinha para depois se divertir, né? Ah, e o nome que eu vou dar aqui? O nome que você vai dar aqui sempre vai respeitar aquela regra que mais ou menos eu falei para vocês lá. E acredito que vocês já devem ter ouvido falar. Toda vez que você tiver uma classe, esse nome, identificador de classe, é em letra maiúscula. Por quê? Porque se você tiver uma instância do negócio, vai ser em letra minúscula, né? Então a gente vai ver muito isso daqui, né? Aqui, ó, são características, agora a gente indo na definição da classe aqui, são características da classe, né? Vocês viram que na programação orientada a objetos, a gente tem um conceito chamado herança, né? Então eu posso herdar as características de uma classe, vamos chamar assim, pai ou mãe, tanto faz, né? Aqui a gente já tem o primeiro exemplo de verdade, ó. A minha classe, gente, ela é uma extensão da classe stateless widget. Essa eu não tenho a menor ideia de quem fez. Eu só sei para que ela serve. Ela mostra para vocês um widget. O que é um widget? Tudo que você está vendo aqui do lado, ó. Esse carinha, Flutter Demo, you have pushed the button this many times, 0, né? Vezes, ó. Então essa classe aqui já é uma classe básica. A gente vai ver que todas as classes que querem mostrar coisas no display, quer seja ele na página web, quer seja ele lá no dispositivo Android, quer seja ele lá no Linux, é um widget. E esse widget pode ser stateless ou stateful. Vamos por partes. Primeiro a gente vai trabalhar no conceito aqui do stateless. Aí veja bem, ó. Aqui, ó, vocês devem ter ouvido falar no construtor da classe. Cada linguagem tem uma característica de herdar como é que se diz? Características da classe mãe, né? Que é a tal de herança, né? A característica do Flutter é você colocar a palavra super ponto aqui na frente. Ela é muito similar ao Python, né? E dessa forma aqui você tem o construtor da classe, ó. Então aqui a gente está construindo a classe. Você define qual que é o construtor. É o minha classe
com uma chave. Como essa chave aqui, ó, não está escrito na frente required, significa que ela usa um valor default, e o valor default que ela usa é exatamente o herdado da classe anterior. Para que serve essa chave? A chave é para criar um identificador único no momento que ela é criada e alocada na memória. Para que serve isso? Para a gente buscar elementos que fazem parte da nossa página. Nesse exemplo aqui a gente não vai usar nada disso daí para vocês irem entendendo. Bom, daí o que acontece? Essa minha classe, que é um stateless widget, ela tem que ter um corpo. O que é o corpo? O corpo é o que nós estamos vendo aqui, ó. Um cabeçalho, dá para chamar assim, uma mensagem, um número que está aparecendo e um botão aqui, ó. Então isso aqui é o nosso corpo. Então, esse corpo, ó, ele tem essa característica assim, ó, de ser build, de ser construído. Então, se a gente for traduzir o que está escrito aqui, ó, esse widget é a raiz da sua aplicação, ou seja, é aquela tela principal. Quando a gente fez lá o programa em Python, a gente colocou aquele menu que ficava subindo e descendo, né? Eu vi um vídeo lá do Albino, vocês jogando ele lá e o Albino acertando quase de primeira lá os números lá, né? Então aquele carinha que subia assim, cada vez que você digitava uma opção, é o nosso root do nosso programa. É o menu principal, tem vários nomes. Então, essa classe aqui, ó, como ela está sendo chamada aqui no RumApp, ela passa a ser a classe raiz, é aquela que começa todo o nosso sistema. Então aqui, ó, está escrito isso daqui. Eu vou limpar para o programa e à medida que eu vou falando aqui, ele vai ficando mais fácil de vocês verem. Vocês já devem ter percebido que cada vez que eu mudo alguma coisa aqui, ele apaga aqui, ó. E liga de novo. Ó, eu vou colocar aqui, eu vou deixar ele com o número 3, tá vendo? Quando nós fizermos alguma modificação aqui, ó, o que vai acontecer? Vocês vão ver que ele vai apagar e vai voltar com o número 0 aqui. Essa é uma característica do nosso ambiente. Eu vou fazer isso aqui, ó. Pronto, ficou melhor, né? A nossa característica do ambiente de desenvolvimento, que é o VS Code. Gente, isso aqui é um VS Code de verdade. É o mesmo que você roda localmente na máquina. Claro que já está integrado o Gemini aqui, ó. Se você quiser tirar umas dúvidas aqui, né? Mas por enquanto não vamos entrar no mérito da questão, né? Então, ó, eu vou aqui analisar agora o que nós temos em relação... Eu vou diminuir essa linha aqui também, que vai abrindo espaço para a gente trabalhar. Olha, tá ficando melhor, né? Então, veja bem, ó. Uma vez que você vai rodar a sua aplicação e a classe raiz é a minha classe, nós temos que programar o esqueleto da coisa, né? E o esqueleto, isso daqui, ó, se vocês lembrarem da programação a objetos, a gente está override. A gente vai sobrescrever o método da classe mãe, né? Que é a stateless widget. Ela tem lá um build que vai mostrar uma página em branco, só. Agora nós vamos trabalhar no conteúdo. Bom, como isso daqui é um widget, ó, é uma função. Se é uma função, ela obrigatoriamente vai ter que retornar um valor. Se ela vai ter que retornar um valor, a primeira preocupação que vocês vão ter que ter é ter um return aqui, né? Esse return vai começar a ficar interessante, ó. Primeiro, eu quero que o meu aplicativo tenha as características do material. O que é as características do material? Material theme, aqui, ó. Quer ver? O material theme, como não podia ser diferente, é uma coisa da Google, né? E ele trabalha, ó, com todas essas características de cor. Ó, inclusive ele está mostrando aqui o próprio Android Studio, aqui, ó, tá vendo? Então, se vocês quiserem ver alguma coisa aqui, ó, a gente pode pôr aqui o Material Icon. Ó, daí a gente entra aqui no Material, que é o cara da própria Google. Então ele vai trazer esses carinhas com esse aspecto aqui, ó, tá? Com essa característica aqui de fontes, ó, ele vai poder trabalhar com essas fontes. E aqui tem, não, a gente usa e sabe que ele está funcionando porque ele tem essa característica assim, de ser bem leve, né? Então o nosso primeiro programa, a gente já vai escolher aqui, ó, o Material App. Existe o Cupertino, mas eu nunca trabalhei com o Cupertino porque ele é muito, sabe, parece aqueles móveis velhos, assim, meio sem graça, né? Então o Material é o default. Aí aqui, ó, se você manter o mouse um pouco parado, você vai ver aqui que aparece, ó, Key,
Navigation Key, ó, Navigation Key, Scaffold, Home, Routes, Initial Route, OnGenerate, e assim vai. Ó. Um deles aqui vai aparecer Title, ó, tá vendo? Então, se você parar com o mouse do lado aqui, sabe, simplesmente colocando em cima do nome do objeto que você está trabalhando, ele vai te dar aqui, ó. Tem o tema, ó, tem o Dark Theme, High, a gente vai vendo aos poucos, né? Qual é os locais, né? Desde que ele tenha suporte, enfim, ó. Aqui você tem uma dica do que ele vai trazer pra gente, ó. Então, ó, título, Flutter Demo. Vamos deixar assim, vocês já vão ver aonde que ele vai aparecer posteriormente. E aqui, ó, tema, a data do tema. Então, ele quer um Color Scheme, Color Scheme from seed. Isso daqui, galera, se você tirar daqui, não vai continuar funcionando. Ele só está dizendo que aqui em cima, ó, ele está usando a Color Deep Purple aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Apareceu Deep Purple aqui. Depois vocês vão testar, né? E aqui, ó, já tem a versão 3 do tema Material. Daí ele está dizendo, ó, vamos usar a Material 3? Vamos, verdadeiro. E aqui, ó, eu vou fazer aqueles tipos, ó. Vamos ler o que está escrito aqui, ó. Esse é o tema da sua aplicação. Tente isso. Tente rodar sua aplicação com Flutter Run, mas a gente já está automaticamente aqui, ó. Depois eu mostro esses comandos à parte, mas ele já está com esse cara rodando. Você vai ver que a aplicação tem uma toolbar, né? Purple, né? Tá lá, ó. Eu não sei, purple é purpurina, né? Então, se você sair, né, sem sair da aplicação, tente trocar o seed color, né? E o do color schema abaixo. Quer ver? Então vamos trocar, ó. Quer ver? Ó, vamos colocar aqui como blue. Ó. É bem difícil, ó. Blue. Ó. Percebe que como eu troquei aqui, ele já vai mudar automaticamente sem eu precisar fazer nada. Então isso que é a grande vantagem. Ele está recompilando e provavelmente mudou de cor aqui, ó, não é mais purple, tá? Então aqui vocês podem brincar com esse aspecto, né, da sua aplicação. Eu também vou apagar aqui esse comentário para diminuir o tamanho do programa para a gente dar aquela resumida, né? Senão fica meio... Deixa eu ver, Ctrl Z aqui. Isso, delete. Ó, então agora você já vê um negócio mais bacaninha aqui, né? Ele fica bem mais concentrado. Então, ó, essa aqui é a estrutura básica da sua classe, né? Vamos dizer assim, raiz. Ela tem que ter um build que obrigatoriamente vai ter que ter um padrão. Nós estamos usando o padrão Material, tá? E daí, basicamente, o que ele tem? O nome da página, né? Que apareceu aqui, ó. Daqui a pouco eu já vou explicar. Esse aqui, o título, é o que vai aparecer aqui na aba, né? Daí o tema. Agora, e se eu não tivesse nada disso daqui? Eu posso vir aqui e comentar, quer ver, ó? Eu vou comentar aqui, ó. KC. Ele comenta todo mundo, ó. Ele vai ficar com essa imagem feia aqui, ó. E vocês vão ver que agora ele vai trazer as informações aqui do lado nas cores padrão, ó. Então ele voltou uma cor meio cinza aqui, que não é o purple, que nem era anteriormente. E o resto que não tinha sido mexido. Agora, se você tirar o home daqui, ó, aí ele vai voltar com uma página em branco. Que não é o nosso propósito, né? Entende? Então esse Material app aqui, ó, ele tem como características gerar essa página em branco. A gente sabe que ele gerou que apareceu o debug. Depois eu mostro para vocês como é que tira o debug daqui, ó. Tá? Então, ó, o que vocês identificam aqui? Nessa hora do raiz, você só configura a parte, vamos dizer assim, estética do negócio e que página, efetivamente, você quer mostrar nele. Vocês viram que ficou em branco aqui agora. Por que ficou em branco? Por o fato de que aqui, ó, o home, ó, eu comentei. No momento que eu comentei o home, eu deixei de chamar esse My Home Page aqui, ó. Então, vamos fazer aquele mesmo esquema, ó. Vamos dar um F2 aqui, ó. E vamos trocar isso aqui, ó. Minha primeira página. Tá? Olha lá. O que vai acontecer? Aqui vai ficar igual, né? O que está sendo mostrado, mas ele trocou o nome aqui, ó, da classe Minha Primeira Classe. Daí vocês devem estar pensando, pô, mas que troço mais confuso. Você veja, eu tive que ir lá
vou usar o main. Vai ter que usar sempre. E vai ter que usar o RUM app sempre. Você vai ter que ter uma classe vinculada ao RUM app. Essa classe é a classe raiz, tá? Então essa classe raiz aqui, ó, que é a minha classe, normalmente ela vai ser uma stateless e ela vai chamar ou vai gerenciar a estrutura do programa. Tem coisas que eu não vou conseguir mostrar para vocês por conta do tempo, mas vocês vão ver que a gente vai fazer a mesma coisa quando estiver programando para dispositivos móveis. Então lá eu aproveito e mostro para vocês o router, essas coisas que a gente vai fazer a mudança de página aqui, tá? Mas veja, voltando aqui, ó, se você tirar o console aqui, ó, vai ficar azulzinho embaixo, por quê? Pô, tem que otimizar o uso desse cara aqui. Então vamos lá, vamos dar um Ctrl Z para ele voltar com o console, para ele não ficar com aquele azulzinho. Ah, é problema ficar com azulzinho? Ah, não, não é problema. Vai ficar te incomodando aqui do ponto de vista da interface aqui, né? Agora vejam aqui, ó, minha primeira página, e daí tem aqui escrito Title, Flutter Demo, Homepage. Vocês devem ter visto que aqui em cima está escrito Flutter Demo. Então, ó, se eu vim aqui agora e trocar esse cara aqui, ó, para primeiro programa, o que vai acontecer lá? Ele vai dar aquela piscada e vai trocar para primeiro programa, tá? Olha lá, primeiro programa. Mas, cara, onde é que você mandou mostrar o primeiro programa? Opa, vamos lá. Então, ó, esse home aqui, ó, tá chamando uma outra classe. Então, seria a primeira classe da interface. Essa minha classe é a classe raiz, vamos chamar assim, aquele menu que a gente tinha as opções lá, lembra? 1 para fazer isso, 2 para fazer aquilo, 3 para fazer aquele outro. Essa é a classe, é o nosso menuzão. E agora, como primeira opção, aquela opção default, ele já vem aqui para minha primeira página. E daí está aqui a definição de mais uma classe. Então, pô, mas é muita classe, né? Isso é a programação profissional do computador. Vocês estavam tendo programação de bloco, depois vocês tiveram Python bem suave, agora vocês estão tendo a parte de orientação a objetos, engenharia de software, e daí parte de banco de dados, e esse aqui talvez seja a primeira, vamos dizer assim, apresentação de uma linguagem com todos os requisitos, vamos dizer assim, da linguagem. Esse cara aqui, ó, ele vai ter a definição da classe, então o nome, seguindo aquela lógica de letra maiúscula aqui, né? E ele vai estender agora um cara chamado Stateful Widget. Opa! Vocês perceberam que cada vez que eu clico essa setinha aqui, ó, ele atualiza o número aqui, ó. Isso caracteriza pra gente uma mudança de estado. Vamos ver se eu consigo explicar para vocês. Essa nossa classe raiz, ela é estática. O primeiro programa vai aparecer uma vez, esse botão vai aparecer uma vez, essa mensagem vai aparecer uma vez. Agora, essa mensagem que está aparecendo uma vez, esse botão, não estão aqui. Eles estão na primeira página, certo? Então, esse cara aqui, o número 3, que vai virar número 4, número 5, número 6, quando eu aperto mais aqui, faz com que ele tenha uma característica de mudança de estado. Essa não precisa mudar de estado, então ela é uma stateless. Agora, a segunda, que é a minha primeira página, precisa mudar de estado. Esse número 6 faz com que ela tenha que ser atualizada. Aí a gente volta um pouquinho na programação para web de verdade mesmo, né? Aquela raizona que foi feita no começo. Tinha uma tecnologia chamada Ajax, que é o A de Ajax chamava de chamadas assíncronas. Vocês percebem que quando a gente muda alguma coisa aqui, ele apaga a página e acende novamente. Quando eu aperto o 7 aqui, ou mais para ir aumentando o número, somente esse cara aqui modifica. Então isso é uma chamada assíncrona. Ele não monta a página de novo. O não montar a página de novo significa dizer que ela é uma página que tem possibilidades de mudança de estado. Aí ela passa a ser uma stateful, tá? Toda página stateful vai ter uma classe estado, tá? Mas nós já chegamos lá.
Eu vou falar várias vezes aí para vocês irem se divertindo e tentando entender. Ó. Esse Super Key é default, ele vai sempre trazer na criação da classe. E aqui tem um negócio legal que eu particularmente gosto de fazer. Ó. Se você vir aqui e colocar uma vírgula no final, ó, apesar de não ter um outro parâmetro, do ponto de vista funcional, que vai aparecer daqui a pouco aqui, ó, não muda nada. Mas se você clicar o botão da direita aqui, ó, e colocar aqui em Format Document, você vai ver que ela vai ficar assim, ó. Eu, particularmente, acho mais fácil de você observar os parênteses aqui. Ó, os parâmetros, né? Bom, a passagem de parâmetros no Flutter, ela é igual a outra, ó. Ela tem o abre parênteses aqui, ó, né? Então, esse parênteses abre aqui e fecha aqui embaixo. E daí ela tem uma chave, ó. Essa chave aqui, ó, quando ela tem, ela significa que eu tenho que nomear os meus parâmetros, né? Então, vamos voltar um pouquinho para cima, ó. Minha primeira página apareceu o title aqui, ó. Tá vendo? Daí, eu coloquei uma string, primeiro programa. Aqui embaixo, o que não tem o required. Ó. Lembra que eu falei um pouquinho antes do required? Esse required na frente significa assim que é um parâmetro obrigatório. E essa palavra title aqui, ó, esse cara aqui, ó, ele significa, tanto que, ó, já ficou da mesma cor aqui, ó, que vai ser o nome que você vai dar para esse parâmetro, né? Por enquanto, a gente vai deixar isso com esses nomes como foi sugerido, né? Mas eu quero que vocês entendam, ó, que eu posso criar uma classe e nesse momento assim, ó, que você falou assim que a propriedade home da classe, minha classe aqui, ó, ela vai ter um widget, no caso um stateful agora, que eu chamei de minha primeira página e eu já vou setar aqui, ó, porque o construtor dele, ó, requer título como o primeiro programa. Depois a gente vai ver alguns exemplos mais sofisticados, de repente, e daí a gente mostra para vocês aqui como que a gente gerencia essa parte aqui, ó. Bom, uma vez que o construtor da minha primeira classe necessitava do título, né? O que vai acontecer agora? A gente vai passar o título no momento da instância, né? Ou da criação, o nome que vocês acharem mais interessante, da classe vinculada aqui no nosso caso à propriedade home, né? Aqui da minha primeira classe, que é a nossa classe raiz, né? Bom, vamos lá dar uma lida aqui no que está escrito aqui, né? Esse widget, né? Na página que faz parte do home, né? Da nossa aplicação, ele é do tipo stateful, significando que ele tem um objeto de estado, né? Que é definido abaixo, como está escrito aqui, ó, e que contém os campos que serão afetados quando isso, né, aparecer ou acontecer, né? Essa classe é a classe de configuração, né? E ela traz valores, né? No caso, o título, né? Que é provido, né? Ou informado na classe anterior, né? Para gerenciamento, né? Do método build, né? Que vai mostrar essas informações para a gente, né? Então, ó, eu vou tirar esse como é que se diz, esse comentário, né? E daí a gente vai falar mais um pouquinho aqui, ó. Então percebam, ó, que a linguagem, né, Dart, né, que comanda o Flutter, ela não é top-down, que aqui, ó, eu usei title, ó, e esse title que foi utilizado aqui, ó, ele foi definido depois, né? Eu tenho um costume, tá? Eu tiro ele daqui, ó, já vai dar erro, eu faço ele antes. Mas isso é coisa de pessoas antigas, assim, sabe? Que trabalhava com linguagens, e eu gosto de sempre deixar o texto formatado. Então, clico da direita, vai aqui em Format Document, né? E, ó, observe que esse cara aqui é esse nome e o mesmo nome lá em cima. Ah, e se eu quiser traduzir isso aqui, ó. Você tem duas hipóteses, ó. Você vem aqui e faz no braço, você faz assim, ó. Dá 2 cliques, escreve título, e enche de vermelhinho o teu sistema, ou se dá um Ctrl Z, ó. Deixa ele selecionado e aperta a tecla F2, ó.
Se você apertar F2 e colocar título agora, ó, ele vai trocar fazendo as verificações. Ó. Então, ó, toda vez que você criar aqui uma variável, né? Porque título é uma variável, né? Mas na realidade essa variável ganha um nome diferente, né? Porque ela passa a ser um atributo da classe, né? Então o atributo título da classe, ele faz parte do seu construtor, ó. Toda vez que você definir aqui dentro de uma classe um atributo, se você não usar ele aqui, ó, veja aqui, ó, ele vai ficar dizendo para você, ó, vermelho, ó, toda variável final, ela tem que ser inicializada, mas título não foi, tá? O que é inicializar? Ó, eu vou tirar o final daqui, ó, tá? Ele vai continuar dando erro, tá? Porque eu não posso ter um atributo que não seja final, entende? Então, pô, como que eu resolvo esse problema aqui agora, né? Se você não chamar ele aqui, ele vai continuar dando erro. Então, se você não tiver a necessidade de chamar ele no construtor, ele não precisa estar declarado na classe. Entenderam onde eu quero chegar? Ah, mas eu quero que fique lá esse cara. Bom, então tá, daí você vai pôr que ele é requerido. Aí você vai dar manutenção no teu programa e vai ter que ir lá em todas as unidades. Ah, não quero que ele seja required. Daí ele vai dar esse erro aqui, ó. Nossa, de novo, ó. Título, o parâmetro título não pode ser nulo, porque o seu type o seu tipo não permite, né? É implícito um valor null nele, né? Então tente adicionar um not null ou required. O que é o not null? Gente, aqui começa a ficar divertido. É só se pôr uma interrogação aqui, ó. Pronto. Isso passa a ser um parâmetro que pode ser nulo. Então, nesse momento aqui, ó, se eu fizer isso daqui, ó, ele não dá erro. Mas olha o que vai acontecer no nosso programa. Ele não vai mais ter o título lá. E, inclusive, ele está com um erro aqui marcando. Não sei qual que é o erro aqui. Tá vendo? Então, ele passa a não ser obrigatório se você colocar um ponto de interrogação aqui. Então, às vezes, a gente vai deixar parâmetros opcionais. Aí, você pode fazer assim, ó, título pode ser igual a um valor. Tá? Agora, esse valor é o valor default do negócio. Vai ter aplicações, vamos deixar para depois. Por enquanto, vão se divertindo nesse aspecto. Ó. Eu vou voltar àquela lógica dele ser required, tá? Pode ver que ele voltou até a funcionar tudo normal, porque foi assim que ele foi criado, né? E como a gente só está na explicação assim da template, né? Vamos para frente aqui, ó. Bom, como vocês viram, eu falei anteriormente, essa classe é uma classe stateful. Se ela é uma classe stateful, ela precisa de uma subclasse chamada que estende a classe state, né? E ela tem que ser do mesmo padrão da classe, vamos chamar assim, superior, mãe do estado, né? É um negócio estranho, né? Então aqui, ó, isso daqui, ó, é obrigatório eu ter a subclasse do tipo state. Isso aqui é uma forma de definição na criação da classe. Eu tenho que dizer que o estado se refere a essa classe aqui, a minha classe, né? Aí eu vou criar essa classe, daí o create state é o que vem o override aqui, ó. É um create state, é um método, né, que está dentro da nossa classe, que estende stateful, né? E daí, ó, aparece aqui a criação, porque aqui como não tem um creator aqui, né, que nem aqui a gente tem, ó, onde eu especifiquei os parâmetros, eu posso colocar simplesmente uma lista vazia de parâmetros na criação da classe. Observe que essa classe que tem um underline na frente. O underline para o Flutter significa que é uma classe privada. Lembra que tinha o private? Ela só é visível para essa classe, minha primeira classe. Eu não tenho acesso aos métodos que estão definidos aqui embaixo fora dessa classe, né? Então, o que acontece aqui agora? A gente vai mostrar para vocês daqui a pouco.